Prezados amigos e amigas, uma boa noite para todos nós. Que Deus nos abençoe com a sua paz, que sintamos-nos todos envolvidos pela presença espiritual de Jesus, que irradia do seu coração, embalando a todos nós num clima de esperança, de alegria, de contentamento, que é esse próprio Espírito da Boa Nova com o qual vamos nos conectando aqui. Então eu gostaria de agradecer, antes de mais nada, pela oportunidade, pelo convite que nos foi feito, de estarmos aqui pela primeira vez em Houston, já recebendo o abraço e o carinho de tantos corações queridos e certamente tendo também a oportunidade de conhecer a outros corações, esperando de alguma maneira corresponder, retribuir o que temos recebido com vibrações, com sementes de renovação, que é o que o Evangelho sempre nos oferta em abundância, a partir do momento em que vamos aprendendo a buscar e a encontrar no Cristo um manancial que nunca se esgota, de paz, de esperança, de sentido e de propósito para a nossa vida. E para conduzir as nossas reflexões nesta noite, vamos recorrer a uma das mentes mais impressionantes que já vibraram com o Cristo, operando em sua seara. Uma mente de grande visão, um espírito visionário, que justamente pela dimensão da sua entrega e do seu serviço com Jesus, pôde ver muito longe no tempo e no espaço, trazendo já aquele tempo ideias que estava reservado ao Espiritismo hoje nos trazer de maneira mais abundante, mais desenvolvida, digamos. Vamos recorrer aos recursos daquele que talvez tenha sido, muito certamente, um dos maiores divulgadores da história do cristianismo. Estamos a nos referir ao apóstolo Paulo. E por mais que nós estudemos o apóstolo Paulo, na riqueza de suas epístolas, de suas cartas que cruzam os tempos e os séculos, alcançando-nos ainda hoje, nós não nos cansamos de nos impressionar com a grandeza de certas ideias, de certos conceitos que ele nos trouxe. Como nós mencionávamos, pela capacidade da sua entrega, pela sintonia que pôde estabelecer com Jesus e com os benfeitores espirituais, ele como que pôde acessar determinados patamares de entendimento e de compreensão muito à frente do seu tempo, já trazendo ali para nós, na forma de sementes, né, de princípios fundamentais, conceitos que agora, com as chaves do Espiritismo, se tornam mais acessíveis para nós. Conceitos que são essencialmente muito importantes para a construção de uma vida melhor, de uma vida mais plena, ou, como diz Jesus no seu Evangelho, de uma vida mais abundante. E um dos pontos que Paulo pôde alcançar, já naqueles tempos, é a importância do cuidado relativo ao nosso pensamento, ou à nossa mente. Porque, até vimos aqui, uma das obras que está sendo estudada é o livro Pensamento e Vida, que Emmanuel define como sendo uma cartilha, né, uma cartilhazinha, que é utilizada no mundo espiritual, no processo de preparação, regeneração dos espíritos entre uma encarnação e outra. Então, os espíritos que estão preparando para se reencarnar, no mundo espiritual, são submetidos a esses estudos em torno da importância do pensamento na construção da vida, por conseguinte, do destino. Seja lá no além, como aqui no aquém, como queiramos, ou na vida presente, na vida material, o pensamento é o grande elemento definidor do que nós encontraremos amanhã, porque é por excelência a força criadora da vida. Então Emmanuel diz-nos que aquele livro, quando a gente olha o livro, né, ele é dessa finura, 30 capítulos, a gente imagina, poxa, uma cartilhazinha mesmo. Mas quando você começa já lendo o prefácio ou o primeiro capítulo, que trata desse conceito-chave, a mente enquanto espelho da vida, você já percebe a dimensão, a magnitude dos conceitos que estão ali sintetizados.
Cada capítulo do livro Pensamento e Vida é como que um tratado de entendimento do espírito, né, do ser, com os seus principais atributos, dentre eles o pensamento, que de certo modo é o produto, o resultado de todas as outras potências do espírito, que, traduzidas no pensamento, define, portanto, o seu destino. Então, estamos aqui com esse livro Pensamento e Vida, que o Espiritismo nos trouxe, que Emmanuel nos trouxe, como que um presente a nós ofertado pelo mundo espiritual, e a partir de um livro como esse, claro também, a partir da codificação de Allan Kardec, das obras clássicas, como a obra de Leon Denis, a gente vai percebendo o quão realmente é importante, é essencial, diríamos, a reflexão em torno do pensamento. Mas Paulo já pôde alcançar isso lá atrás, quando essa visão acerca das coisas espirituais era ainda muito restrita. Claro que com o Evangelho, com a vinda de Jesus, os véus como que vão se abrindo, as cortinas vão sendo abertas de maneira mais expressa. Mas a humanidade, de um modo geral, ainda tateava no que diz respeito ao conhecimento dessas coisas espirituais ou desse aspecto espiritual da vida. Em todos os tempos, nós tínhamos os chamados círculos iniciáticos, em que alguns poucos, nos seus círculos de estudos mais secretos, avançavam um pouco mais para além dos véus da morte ou da matéria. Mas isso sempre esteve muito restrito na história da humanidade. Com o Cristo, com o Evangelho, no entanto, isso começa a ser aberto. Processo esse que ganharia um novo impulso, uma abrangência ainda maior e mais universal com o Espiritismo. Mas era tudo muito, digamos assim, ainda incipiente para muitas consciências, para muitos corações. Mas a gente percebe que esses espíritos, né, Paulo, que foi um dos principais colaboradores na edificação do Evangelho, bem como outros que deixaram também os seus ensinos, os seus registros, a gente percebe também o papel até da mediunidade, como que esses espíritos, em profunda sintonia com o pensamento da espiritualidade do próprio Cristo, conseguiram alcançar horizontes, panoramas bem à frente do seu tempo. Já frisando há 2000 anos a importância desses cuidados. Então a gente vai vendo na figura de Paulo uma espécie de precursor do Espiritismo. E até um artigo na Revista Espírita, escrito é uma parceria, na verdade, né, Allan Kardec com o espírito François, com o espírito François Nicolas Madeleine, em que o título dado por Kardec é São Paulo, precursor do Espiritismo, em que eles vão trazendo ali algumas ideias em que Paulo atuou de fato como um precursor do Espiritismo. A visão, por exemplo, da caridade como aspecto central da nossa vivência, a ideia de corpo espiritual, que já aparece lúcida na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, o conceito de mediunidade ou de faculdades mediúnicas, dons do Espírito, que já aparece de maneira clara e evidente também na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, capítulo 14, o conceito de corpo espiritual no capítulo 15. Então, há até uma mensagem de Emmanuel em que ele vai citando, elencando, né, passagens de Paulo, sem dizer que são dele, e aí depois ele vem e diz assim, lendo esse texto, parece que estamos lendo um livro espírita da atualidade. No entanto, todas essas citações são paulinas, são do apóstolo Paulo, de há 2000 anos. Então a gente percebe que em muitos aspectos ele foi um certo precursor. Claro que ele não desenvolveu o assunto em profundidade, porque também não tínhamos recursos àquele tempo, mas ele deixou ali os princípios, como Cristo, em verdade, também o fez, né? O que Paulo trouxe para nós foi um desenvolvimento daquilo que ele também pôde aprender do próprio legado de Jesus. Nesse sentido, portanto, a gente vai ver que Paulo semeou em muitas de suas cartas a importância desse cuidado em torno do pensamento como fonte geradora da vida. Se a gente vai ao prefácio do livro Pensamento e Vida, Emmanuel vai nos trazer essa ideia de que o pensamento cria a vida que procuramos pelo reflexo de nós mesmos. E logo no capítulo 1, que é o capítulo que traz o conceito, digamos, chave para o entendimento de todo o restante da obra,
ele nos traz essa que é uma definição clássica para nós no Espiritismo. A mente é o espelho da vida em toda parte. Conectando esse conceito em torno da mente com o que ele nos diz, no prefácio da obra, a gente começa a entender mais ou menos como é a operação. Como funciona o espelho? Ele recebe a luz e a reflete. Para onde eu aponto esse espelho é aquilo que ele vai refletir. Para onde está apontado? Por isso Emmanuel nos diz, o nosso pensamento cria a vida que procuramos a partir do reflexo de nós mesmos. Em outras palavras, para onde mais costumeiramente nós temos apontado o espelho da nossa mente? Essa é a vida que a gente vai estar construindo pelo reflexo de nós mesmos. Para onde mais comumente, frequentemente, eu volto o meu pensamento, a minha mente? Que tipo de conteúdos eu busco? Que tipo de leituras eu faço? Que tipo de comportamentos eu tomo como referências? Quanto mais aponto o espelho da minha mente para aqueles comportamentos, para aquelas ideias, para aquelas leituras que não são edificantes, que não refletem a luz divina, mais o espelho da minha mente refletirá a sombra desses comportamentos, dessas ideias, dessas posturas. Quanto mais, porém, eu aponto o espelho da minha mente para aquilo que represente, que reflita a luz divina, pensamentos, posturas, condutas, leituras, mais a minha vida, o meu ser, se impregnará daquilo e passará a refletir aquilo para a vida que me cerca. De um modo geral, recordo-me aqui de uma frase de um teólogo que certa feita nos disse: nós nos tornamos aquilo que adoramos. Poderíamos pensar nos seguintes termos: em torno do que tem gravitado a nossa atenção? O que mais temos cultivado? O que mais temos buscado? A nossa vida será um reflexo disso. Daí a gente começa a entender um conceito que é também muito importante, tanto nas Escrituras como no próprio Espiritismo, que é o conceito do que nós colocamos como centro da vida, né? O que nós colocamos como aspectos primordiais da nossa jornada, porque a nossa vida vai refletir fundamentalmente isso. Não é por outro motivo que Jesus, por exemplo, nos diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e o resto lhe será acrescentado. Se o reino de Deus for o centro gravitacional em torno do qual eu gravito, a minha vida vai passar a refletir esse reino. Então, se busco essas ideias, se busco essas posturas, minha vida vai se tornando uma vida que reflete esse reino. Porém, se a minha vida gravita em torno do dinheiro, se a minha mente vive a pensar somente nisso, a buscar o que diga respeito somente a isso, a minha vida passa a refletir isso. Então, a minha conversação será em torno disso, as minhas posturas, os meus hábitos serão um reflexo daquele elemento que ocupa o centro da minha órbita na existência. Se isso é o prazer, se isso é o poder, se isso é um cargo, é o prestígio, enfim, qual é o centro de gravidade, o centro orbital da nossa existência? Ou para que mais costumeiramente temos voltado o espelho da nossa mente? A nossa vida será um reflexo disso. Por isso Jesus nos fala para colocarmos o reino de Deus nessa centralidade da nossa existência, para colocarmos Deus e as suas leis como busca maior do nosso ser. Porque se nos tornamos o que adoramos, se nos tornamos aquilo que centralizamos, quando Deus ali está, o que nós vamos nos tornando? Divinos. Se nos tornamos o que adoramos, vamos encontrando a divindade em nós, expressando-a à medida em que Deus vai se tornando o centro de nossas existências. Não que as outras coisas que nos demandam na vida material não tenham sua importância, mas nas devidas posições, sendo Deus, a sua lei, o centro, o cerne. Então é isso que Emmanuel está dizendo. Em torno do que, para onde mais rotineiramente nós temos voltado o espelho dessa vida, isso, da nossa mente, isso será a vida que nós vamos encontrando ao longo do tempo. E aí a gente percebe que Paulo já havia compreendido essa dinâmica.
essa ideia. Por exemplo, nós vamos na sua carta aos Filipenses, capítulo de número 4, versículo 8. Paulo vai nos dizer assim: e quanto ao mais, irmãos, tudo que seja verdadeiro, honesto, agradável, útil, amorável, tudo que seja digno de louvor, né? Tudo que seja nobre, digamos assim, nisto pensai. Então, olha que interessante a visão de Paulo. Usa a sua mente, né? Volta a sua mente, esse espelho da vida em toda parte, mas para esse tipo de coisas, para esse tipo de conteúdos. E então a transformação da vida como um todo virá como resultado. Por que a gente tem tanta dificuldade em nossos processos de transformação, inclusive do próprio pensamento? Basta a gente fazer uma análise sincera do nosso dia e ver quanto tempo do nosso dia a nossa mente esteve voltada para aquilo que é verdadeiro, nobre, justo, agradável, aquilo que vem do alto. E quanto tempo ela esteve voltada para aquilo que não edifica, ou para aquilo que nos puxa para baixo. Notícias, leituras, informações, fofocas, conversas, etc., que de modo algum refletem essa luz. Se a gente fizesse uma análise sincera, veremos que muitas vezes, ou boa parte do nosso tempo, nossa mente está voltada para isso, que é mais rasteiro, para isso que não é tão edificante. E aí nos surpreendemos quando nos vemos internamente conflitados, pensamentos conflitantes, ausência de harmonia, de equilíbrio interior, né? Ausência de controle dos nossos pensamentos ou pensamentos que não são tão edificantes assim. Por quê? Rotina. É o que nós temos nos habituado, né? Nós temos, às vezes, muita tendência, encontramos até magicamente tempo para ouvirmos a fofoca ou aquela conversa que não vai agregar, mas dificilmente encontraremos tempo para um estudo mais dedicado, mais prolongado. Para ouvirmos aquelas notícias que não elevam, que não inspiram, que não nos trazem esperança, a gente encontra um tempo, né? Mas para ouvirmos uma reflexão, uma palestra, aí parece que a gente nunca tem tempo, né? Não sei se já repararam isso. Quando é para voltar o espelho da vida para aquilo que não vai nos erguer, a gente acaba encontrando tempo, a gente tem interesse. Mas para aquilo que nos chama para o alto, às vezes a gente tem mais dificuldade em encontrar tempo. O que denota qual tem sido o nosso hábito ainda. O espelho de nossa mente tem estado ainda muito voltado não para as coisas de cima, mas para as coisas mais rasteiras, que é o que Paulo também vai dizer na sua epístola aos Colossenses, capítulo 3, versículo 2, de maneira muito similar ao que ele disse em Filipenses. Ele fala: olha, irmãos, pensai nas coisas que são de cima e não nas da terra. Paulo não está nos convidando a ter uma vida alienada do que acontece ao nosso redor, para que não vejamos o noticiário, para que não, né? Ele está nos convidando a analisar como está a distribuição disso em nossa vida. Quanto tempo do nosso dia a dia, da nossa vida, está consagrado às coisas que são de cima e quanto tempo está consagrado às coisas que são mais pertinentes, que dizem respeito às coisas do mundo. Em geral, a gente percebe que a balança pende muito para as coisas que são mais rasteiras, encontrando muito pouco tempo para pensar nas coisas que são de cima, porque pensar nas coisas que são de cima não pede de nós um insulamento, ou não é somente quando estamos aqui num centro espírita que nós somos chamados a pensar nas coisas de cima. Mesmo no meu trabalho, quando estou ali imerso nas demandas da vida material, a todo tempo ali eu posso estar recorrendo às coisas que são de cima, vendo a oportunidade ali de ser útil, vendo a dificuldade do meu companheiro, uma imperfeição, alguma coisa na convivência que ainda nos incomoda, mas voltando a mente para a prece, em oração, pedindo forças para poder compreender, para ser mais útil, para entender, para sermos indulgentes. Então é trazer isso mais para o cotidiano da vida mesmo. Os próprios espíritos várias vezes vão nos dizer, Emmanuel, por exemplo, qual é a condição desses espíritos superiores? Não é que eles não veem as sombras. O Emmanuel, em mais de um momento, em fazendo referência a Jesus, ele diz, é que o mestre não se detém nas sombras.
Então ele passa o olhar pela sombra, mas logo ele busca a luz. Então não é que Jesus não veja as nossas imperfeições, ele passa por elas e sabe quais são até para poder nos ajudar mais. Mas é que ele não se detém nelas. Ele olha para o Arthur, passa pelas sombras do Arthur, mas não se fixa nas sombras do Arthur. Então ele busca a luz do alto, a luz que ele já consegue, né, que ele já alcança de Deus, para então ajudar melhor aquele espírito na sua trajetória. E é o que muitas vezes temos dificuldade, a gente passa pela sombra e nela se detém. A gente se fixa na imperfeição do companheiro de trabalho, na dificuldade do parente, do cônjuge, daquele que convive em nosso lar. A gente geralmente tem o hábito de voltar o espelho da vida para as coisas de baixo, não sabendo fazer esse movimento de buscar o que de cima possa nos inspirar uma nova postura diante daquela dificuldade que se nos apresenta. Então, é uma questão de, como tudo, como um conceito, que também vamos ver no livro Pensamento e Vida, uma questão de hábito. Como habituar esse espelho da vida a voltar-se mais para o alto e deter-se menos nas faixas de sombra que ainda nos cercam a todos, inclusive as faixas de sombra que existem dentro de nós. Porque se formos no processo de análise de nós próprios, nos deter apenas nas sombras que ainda trazemos, nada faremos. Mas se por elas passamos, buscando pela oração e pelo estudo as fontes superiores da luz, então teremos recursos para vencê-las, para debelá-las. Então a gente percebe que Paulo lá atrás já tinha essa visão do que é o nosso processo de renovação à luz do Evangelho, que passa essencialmente por essa mudança de maneira, de hábito mesmo, de como lidamos com o nosso pensamento, aprendendo a voltar mais a nossa mente para aquilo que diga respeito à luz, ao que vem do alto. Então ele disse isso lá na carta aos Filipenses, disse isso também na carta aos Colossenses, mas um conceito em especial de Paulo nos chamou a atenção, que acreditamos seja também um conceito muito fundamental no que diz respeito ao entendimento da essência do Evangelho, de como ele opera em nós. Na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16, que já citamos aqui várias vezes, nessa primeira carta aos Coríntios, Paulo tem uma frase que achamos muito interessante. Ele diz assim: nós temos a mente de Cristo. Aí, pensando nessa frase, mas o que Paulo quer dizer? Nós temos a mente de Cristo. Óbvio que nós, não quer ele dizer que nós já chegamos à condição de Cristo. Então, nós temos a mente de Cristo. Em outras palavras, Jesus, em vindo ter conosco, compartilhou o quê? A sua mente, a sua maneira de pensar e, por conseguinte, a sua maneira de viver. Então, a partir dessa frase, uma nova ideia do que é o Evangelho foi surgindo. O que é o Evangelho, senão a mente do Cristo que nos foi entregue? E o que é a mente do Cristo? Aí a gente pode, se a gente vai utilizando os recursos da doutrina espírita, a gente vai entender, por exemplo, que um espírito puro, que é a condição de Jesus, é tal que ele capta diretamente o pensamento divino e o faz executar, realizar. Um Cristo, essa é a definição que Kardec traz quando vai analisar a escala espírita, por exemplo, questões 100 em diante, quando ele chega lá na 112, 113, espírito puro, captam diretamente o pensamento divino. Então, a mente de um Cristo, o que ela traz ali consigo, é tal que é algo produzido, é algo que ela capta, que ela traz diretamente de Deus e oferta então a nós outros, para que ao longo dos séculos, em entendendo essa mente, possamos construí-la em nós. Já que o pensamento é construtor da vida, renovando o pensamento à luz do pensamento de Jesus, é que nós chegaremos a alcançar a vida abundante que Ele nos propõe. Então, eu achei muito interessante essa ideia de Paulo de que o Evangelho, na verdade, no seu conjunto de lições, de modelos, de referenciais que Jesus nos traz, é a própria mente de um Cristo compartilhada.
E cabe a nós agora, com os recursos que temos, de estudo, de entendimento, especialmente a partir do Espiritismo, decodificar o que é a mente de um Cristo, para que ela venha a ser, ao longo dos séculos, a nossa mente também. Porque é algo que vamos aprendendo também com o Espiritismo. O que no Cristo já é produto, já é realização, em nós é potencial. É possibilidade para o porvir. O que lá é fruto, em nós é semente. E é no esforço multissecular de regar, de adubar essas sementes, que nós chegaremos a fazer da nossa mente, um dia, no transcurso dos milênios, também a mente de um Cristo. Essa é a nossa destinação. Só para a gente ter uma ideia do que é a mente de um Cristo, é uma mente capaz de gerenciar, de coordenar, de lidar com a evolução de cerca de 25 bilhões de outras mentes, de outros espíritos sob a sua tutela. Nós teremos uma mente assim um dia, amigos. Se hoje está difícil de coordenar 50 livros que a gente lê, né, os trabalhos e as atividades que a gente tem, um dia nossa mente será tal, será um dínamo com tal potência criadora que será capaz de gerenciar 25 bilhões de outras vidas a ela atreladas, conhecendo-as uma a uma, em suas possibilidades, em suas dores, em seus anseios, em suas dificuldades. Porque ele mesmo disse, conheço as minhas ovelhas pelo nome. E quando ele fala que conhece pelo nome, não é o nosso nome de agora. O nome, no simbolismo das Escrituras, diz respeito à natureza, à essência do ser. Quando nos diz que conhece pelo nome, é que ele conhece tudo, toda a ficha, todas as possibilidades, todos os prognósticos para o porvir. Essa é a mente que foi compartilhada conosco. Claro que não de maneira direta, né? Não de maneira abrupta, foi graduada, porque também não suportaríamos toda a dimensão, toda a potência dessa mente. Mas ele como que nos trouxe os elementos primordiais para a gente ir entendendo o que é essa mente. E é assim que nós vamos recorrer ao nosso querido Emmanuel para nos ajudar a entender esse conceito paulino. Não há como, por mais que nós estudemos, na verdade, quanto mais nós estudamos, nós vamos percebendo a afinidade do pensamento emmanuelino com o pensamento paulino. Não há dúvidas de que um é discípulo do outro, de que um tem sido no mundo espiritual aprendiz intermediário do outro, porque Emmanuel tem sido para nós, em nossas atividades espíritas, em todo o legado que já nos proporcionou acerca do Evangelho, Emmanuel tem sido efetivamente um intermediário do lado de lá do apóstolo Paulo, tendo encontrado do lado de cá o nosso querido Chico Xavier. Essas obras todas que vieram até nós, do Paulo Estevão aos comentários do Evangelho, certamente no mundo espiritual estarão também sob a tutela desse grande apóstolo que segue o seu trabalho de esclarecimento das consciências. E Emmanuel, profundamente afinizado com ele, vai trazer conceitos, ideias muito sintonizados com o que lá atrás ele já havia nos trazido. Então, no livro Vozes do Grande Além, o Emmanuel tem uma mensagem chamada A Ideia. E essa mensagem ela é muito interessante, assim, porque também daquelas mensagens que nos trazem um divisor de águas em termos de entendimento. Ele vai dizer assim, que a ideia é um elemento vivo. A gente poderia fazer uma comparação, uma semente, né? Uma semente tem ali todo um potencial de gerar vida. Se ela é cultivada, se ela é acompanhada, ela vira uma árvore, ela traz muitos frutos. Também as ideias, pensando em cada ideia como sendo uma partícula de pensamento, por exemplo, ela traz todo um potencial para o bem ou para o mal, para a luz ou para a sombra. E à medida que regamos essa ideia, ela há de produzir os frutos condizentes com a natureza dessa ideia, com a natureza dessa semente. Cada árvore será conhecida, né, pela natureza dos frutos que produz, que falarão então da própria natureza da semente. Então Emmanuel traz esse conceito de que a ideia é um ser, é como que um elemento vivo. O espírito, por exemplo, Aulus, no livro Nos Domínios da Mediunidade, vai trazer uma ideia muito similar a Emmanuel. Logo no capítulo 1 do livro, ele diz
que a ideia é um ser criado pelo Espírito. Ser esse que o pensamento dá a forma e que a vontade dá o movimento, dá a dinamização. Então a vontade dá o movimento, a direção a esse ser que é criado, cuja forma é estabelecida pelo pensamento. E naturalmente esse ser vai operar junto de nós no transcurso do tempo, trazendo-nos progresso, felicidade ou paz, ou o contrário. Então ele traz primeiramente essa ideia. E aí ele vai chegando a conceituar o Evangelho agora para nós de uma maneira diferente. Ele vai dizer assim, o que é o Evangelho então à luz desse entendimento? Da ideia como partícula fundamental de transformação do nosso ser. Ele diz assim, o Evangelho não é senão uma equipe, um conjunto de ideias glorificadas, né, de amor puro e fé transformadora, que Jesus trouxe à esfera dos homens, erguendo-os ao reino dos céus. Olha que definição interessante do que é o Evangelho. Bem sintonizada com a definição de Paulo. Nós temos a mente do Cristo. O Evangelho é a mente do Cristo que foi compartilhada com a humanidade. É uma mente integralmente sintonizada com Deus que compartilhou-nos as sementes, os produtos, digamos, dessa mente imersa, né? Profundamente enriquecida, um manancial mesmo de luz. Então, o Evangelho é um conjunto de ideias, de amor, de fé, que Jesus trouxe à nossa esfera para que, à medida em que cada um acolha essas ideias e as cultive, se erga a novos patamares de pensamento e, portanto, novos patamares de vida. Né? À medida que o pensamento se eleva, a vida se eleva em conjunto. E aí ele vai ilustrando quais são essas ideias, por exemplo. Ele vai dizendo que a vida de Jesus é um conjunto de, digamos assim, oportunidades, ocasiões, modelos de ideias que foram semeadas. Então, na manjedoura, Jesus lançou para a humanidade a ideia da humildade, da simplicidade. Quando a gente nos remete à cena da manjedoura, né, façamos esse exercício, busquemos aquela cena, busquemos imergir aquele momento do Evangelho. O que aquilo desperta em nós, o Rei dos Reis, o espírito mais puro, mais nobre, num coxozinho, com uma veste simples, a palha. Aquilo desperta em nós, aquilo é uma sementeira em nós do valor da simplicidade. No Tabor, no Monte Tabor, em que Jesus sobe com 3 dos discípulos, encontra Moisés e Elias, ali ele lançou a ideia da sublimação. A importância de, em nossas vidas, buscarmos nos elevar. O anseio pelo mais alto, por mais elevados horizontes. É um anseio que ele nos lançou a partir daquela cena, daquele gesto, daquele ato. Por exemplo, em curando os enfermos, acolhendo os aflitos, Jesus lançou para todos os séculos do porvir a ideia sublime da solidariedade. Vocês já pararam para pensar quantos hospitais, quantas casas de acolhimento, de asilo já surgiram na história da humanidade, operados por corações inspirados naquela ideia de solidariedade que Jesus implantou na Galileia há 2000 anos? Quantos, ao longo dos séculos, trabalhos de assistência e acolhimento nasceram daquelas sementes que ele lançou naquele recanto obscuro do mundo, na Galileia, naqueles tempos? Quantas essas sementes têm produzido? Porque elas, alcançando terrenos férteis, sendo cultivadas no tempo, transformaram aquelas vidas em vidas solidárias. E assim se deu o mecanismo sublime da expansão da mensagem de amor e solidariedade do Evangelho. Então, mais um exemplo de ideia que Jesus implantou junto de nós. Na carpintaria, Jesus implantou a ideia do trabalho. Obviamente, não só na carpintaria, sua vida como um todo é um hino ao trabalho,
a esse esforço de utilidade, de servir, né? De ser útil onde se está. Mas mesmo ele, espírito puro, já gabaritado em todas as profissões possíveis e concebíveis, vindo ter conosco, não passou a juventude lá simplesmente esperando iniciar a sua tarefa pública. Por que Jesus precisava lá serrar com seu pai na carpintaria? Ele, um espírito puro. Mas ele falou, não, eu vou estar com meu pai na carpintaria, manejando o serrote, a enxó, para dizer que é trabalho, gente. Tempo não se perde. Nem um espírito puro, imagina, um espírito puro vai perder tempo. E ele também ali lançou uma ideia. Então, todo o Evangelho, no fundo, está dizendo Emmanuel, é um conjunto de ideias. E felizes têm sido os espíritos que, ao longo dos séculos, têm acolhido essas sementes. E as têm regado, e as têm adubado. Porque dá-nos o Senhor a semente, mas o cultivo compete a cada lavrador. O campo é de cada um de nós. Agora, a oferta das sementes, dos modelos de uma vida renovada, de uma mente sublimada, nos foram trazidos por Jesus. Então, o Evangelho é a mente do Cristo que nos foi ofertada por Ele próprio. É uma mente divina, interligada à própria mente do Criador, que nos cabe decodificar e trazer agora à nossa própria mente, ao nosso próprio pensamento. Fundamentalmente, o livro Pensamento e Vida vai tratar disso. O processo de evolução é um processo em que o nosso pensamento e a nossa vida se aprimoram para, ao longo dos milênios, se identificarem com a infinita sabedoria e o infinito amor, que representam o pensamento e a vida de Deus. A infinita sabedoria, o pensamento divino. O infinito amor, a vida divina. Essa é a jornada e a trajetória do espírito em evolução. Mas em se falando de pensamento, não podemos nós nos esquecer de um elemento que está, digamos, por detrás, ou que é intrínseco ao próprio pensamento, e sobre o qual muitas vezes nos esquecemos. Diríamos que é até o elemento nascedouro, de onde nasce o pensamento. Se a gente volta ao conceito-chave de Emmanuel, no capítulo 1 do livro Pensamento e Vida, ele vai dizer assim, um pouco mais adiante, que a mente é o espelho da vida em toda parte. No entanto, o coração é a face do espelho. E o cérebro, digamos, é o centro irradiador, o multiplicador do espelho. Então, o sentimento é a primeira face, é a linha de frente onde nós precisamos atuar, por meio da qual nós interagimos com a vida, com o que nos cerca, estabelecemos os reflexos, de modo que, sem mudar esse primeiro contato, essa primeira interação de nós para com a vida, não estaremos, fundamentalmente, conseguindo transformar o pensamento e a vida. Isso é muito importante, gente, porque às vezes a gente fica falando assim, nossa, mas é tão difícil mudar o pensamento. Às vezes vem aquele pensamento ruim, né? Aquele pensamento que você tem o costume de ter e que não é muito legal, não é muito edificante, e você fica brigando com ele. Parece que quanto mais você pensa nele para brigar com ele, mais ele está presente, né? E você não consegue, porque a gente esquece uma coisa, de onde nascem os pensamentos? Qual o repositório gerador dos pensamentos? E aí que entra o conceito-chave. Não há como falar de pensamento sem antes falar de sentimento. O próprio Espírito Aulos, que aqui já mencionamos, que aparece no livro dos Domínios da Mediunidade, né, falando sobre mediunidade, sobre mente, é um espírito muito interessante, é um livro muito valioso. Ele traz também uma mensagem no livro Instruções Psicofônicas, com o título exatamente Sentimento. Ele que lá fala tanto de pensamento, mente, mediunidade, traz uma mensagem de sentimento no livro Instruções Psicofônicas, em que ele nos diz basicamente o seguinte, que somente elevando o padrão de sentimento, conseguiremos elevar o pensamento e, por conseguinte, a própria existência. Porque ele acrescenta que, em verdade, o pensamento é a causa da ação. Mas o sentimento é o molde vibrátil onde o pensamento e a causa se formam. É como se o sentimento fosse o manancial da vida.
e o pensamento fosse o curso do rio. Imaginemos um curso d'água contaminado na fonte. Eu posso gastar todos os recursos do mundo tentando purificar esse curso d'água distante da fonte, mas toda a água nova que chega já vem contaminada direto da fonte. Esse é o trabalho que muitas vezes tentamos empreender. Não queremos olhar para os nossos sentimentos. Não queremos vencer as resistências que temos, ressentimentos, mágoas, vícios, né? Egoísmo, orgulho e tudo mais. E aí ficamos numa luta em glória, tentando renovar a nossa maneira de pensar, tentando vencer aqueles pensamentos intromissores, incômodos. Lemos, mas por mais que leiamos, parece que ainda falta algo, que é justamente o voltar-se para o manancial da vida. E esse é um dos conhecimentos mais antigos da humanidade. Se a gente vai já aos provérbios, lá nos está dito: acima de tudo, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. As fontes da vida nascem do coração, porque o sentimento é a base de toda a nossa vida espiritual. Aulos ainda acrescenta: sentindo, modelamos a ideia, pensando, criamos o destino. Se o que eu estou modelando não é nobre, o destino, o que vamos encontrar à frente, também não será. Por isso voltamos ao Evangelho nas suas bases mais fundamentais. Jesus nos compartilhou a sua mente, disse Paulo, mas antes de mais nada ele nos abriu o seu coração. Porque não há como pensar na mente de Cristo sem pensar no coração dele, que era a força pulsante, viva, que tem dado vida ao mundo e às nossas próprias vidas. Como Paulo diz, melhor, João diz de maneira muito bela no seu Evangelho, logo no primeiro capítulo, a respeito de Jesus: nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. Essa é uma das definições mais lindas de Jesus. Nele há vida, porque o coração do Cristo é a força mantenedora da vida moral neste planeta. Não fosse o coração dele, as sombras já teriam nos envolvido, nos tomado. Não estaríamos aqui hoje, não nos teríamos soerguido. Tem sido o seu coração misericordioso que nos tem buscado, convidando-nos a acessar essa mente divina. Então não há como pensar na mente do Cristo sem voltarmos ao coração de Jesus e ao trabalho de base do Evangelho. Serviço amoroso, indulgente, misericordioso, que renova o manancial da nossa vida espiritual, para que então o pensamento, em decorrência, seja mais luminoso. Por isso, nós nos recordamos de uma das passagens mais emblemáticas do Evangelho de Jesus, mencionávamos ontem, inclusive, lá em Austin, quando ele, na última ceia, junto aos discípulos, ergue-se, cinge-se e vai então lavar os pés de cada um dos discípulos. E é interessante pensarmos nesse simbolismo, porque há um momento em que ele vai lavar os pés de Pedro, né? E Pedro fala: imagina, os meus pés você não lavará. E Jesus então diz: se eu não lavar, não tens parte comigo. Quem não renova o sentimento não tem conectividade ainda com o Evangelho. Nós podemos ser as pessoas mais cultas, mais, entre aspas, sábias, porque também duvidamos de uma sabedoria que não envolva sentimento, mas podemos ser as pessoas as mais cultas do mundo. Se o nosso coração não estiver aberto, nós não temos parte ainda com Cristo. Não há conectividade. Por isso ele fala, porque ali, em lavando os pés, no fundo, qual é a representação simbólica? Se os pés são a base da vida física, qual a base da vida espiritual? O sentimento. Por isso, quando ele fala isso, né, Pedro diz: não, Senhor, então não lava só os pés, lava tudo. Lava a cabeça, lava o corpo, né, vira essa bacia aí. E Jesus fala: não, Pedro, só os pés é suficiente. Jesus está falando de pés físicos, gente. O que importava eram os pés ali. Ele está falando da base. Começa trabalhando o teu sentimento, que o resto vem como consequência natural. Não que não seja importante o estudo que ilustra o cérebro,
que nos traz horizontalidade, mas só o sentimento é que nos traz a verticalidade da vida, é que faz do nosso repositório de pensamentos um manancial mais vivo, mais rico de possibilidades. E por isso essa é a primeira escola, digamos, o aspecto mais fundamental da escola do Evangelho, convidando-nos ao serviço, convidando-nos à abertura do nosso coração, para que seja ele um manancial que chegue a outros corações nos desertos da vida. Jesus nos trazia essa ideia de que não haverá renovação do pensamento, nem tampouco da vida, que não comece por isso. Então não há como chegarmos a essa mente do Cristo sem passarmos pelo coração que Ele abriu e que demonstrou em tudo o que fez. Então é mais ou menos essa ideia que a gente vai depreendendo da riqueza do Evangelho e dessa importância que nos compete ter agora com o pensamento. E, naturalmente, nessa compreensão mais ampliada, com o sentimento. Fazemos esse estudo íntimo, essa análise, digamos, de nós para conosco, ao longo de nossos dias, ao longo de nossa caminhada, para onde tem estado mais apontado o espelho de nossa vida? Qual o tipo de informações que mais nos atraem? Qual o tipo de situações mais nos atraem? O que mais nos chama a atenção? O que mais nos detém em termos de conversação ou de assunto? É a sombra do outro? São as sombras do mundo? São os problemas e dificuldades do mundo? Ou por eles passamos, buscando pelo espelho da vida, pela fé, que é, assim define Emmanuel fé também nesse livro, é a capacidade de dar a devida orientação a esse espelho da vida. Isso é fé para Emmanuel. É saber voltar a esse espelho, buscando refletir a luz do alto. Então passamos pelos problemas do mundo, logo buscando a luz que ainda nos falta, para ser a luz que possamos refletir diante os problemas e circunstâncias que se nos apresentam. É certo que o mundo está marcado ainda de muitas sombras. As encontraremos nos noticiários, nas convivências, em nossos próprios caminhos, mas que não esteja o nosso espelho simplesmente voltado para isso, que saibamos direcioná-lo, porque isso depende de nós. A mente é um espelho que refletirá o que buscamos, mas para onde apontamos o espelho, isso depende de nós. Por isso recorremos a um dos que, na doutrina espírita, foi um dos grandes mestres e professores no que diz respeito ao cuidado com o pensamento. Ele que também se aproxima muito do nosso querido Paulo e do nosso querido Emmanuel em suas abordagens, em seu espírito vigoroso, o nosso querido Leon Denis, que no seu livro O Problema do Ser e do Destino, na tradução brasileira, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo de número 24 dessa obra, traz uma abordagem magistral. Fica a sugestão para que todos possam lê-la, porque ele conecta as duas coisas, a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. É o título do capítulo. Como a dizer que são coisas indissociáveis, disciplina do pensamento e reforma do caráter. Até para que, por exemplo, saibamos ver quais os pensamentos que nós temos incorporado e cultivado. Ele chega a dizer nesse capítulo, muitas vezes, nós somos como que um amontoado de pensamentos diversos, que colhemos sabe-se lá onde e que vamos carregando sabe-se lá por quê. Diz ele, raros são aqueles que vivem dos próprios pensamentos, que sabem o porquê recolheram esse pensamento, sabem por que estão carregando consigo esse pensamento. Porque na convivência diária, a gente vai convivendo, daqui a pouco eu pesco o pensamento de alguém aqui, eu pesco uma ideia de outro alguém e vou carregando aquilo comigo. Mas nem sempre serão edificantes, nem sempre serão úteis. E a gente vai sendo um amontoado de pensamentos contraditórios e assim será a nossa vida. Contraditória, conflitada, perturbada. Então ele fala primeiro que a gente precisa ter essa habilidade ou essa disciplina de saber quais os pensamentos queremos acolher e manter conosco, porque também não vamos viver isolados em nós próprios. Nós vamos interagindo, estudando, estamos recolhendo pensamentos, conversando, idem. Agora vale analisar quais mantemos, quais lançamos fora. Emmanuel, no livro Pensamento e Conduta, melhor dizendo, no livro Encontro Marcado, capítulo 41, ele tem uma mensagem chamada Pensamento e Conduta. E ele vai dizer, quantas vezes a nossa conduta não é fruto de pensamentos que recolhemos de outros e que daqui a pouco estão moldando o nosso proceder. Por exemplo, eu nem conheço direito a pessoa
eu ouvi uma menção a respeito dela de uma outra pessoa que não foi das melhores. E eu guardo comigo aquele pensamento, quando eu vejo pela primeira vez na vida a pessoa, eu procedo com ela conforme o pensamento de um outro. Sou frio, às vezes, indiferente. Ah, não, mas o outro lá falou que ela é bem egoísta, que ela é bem orgulhosa. Eu já chego com essa abordagem. Então eu colhi um pensamento de alguém que está definindo a minha conduta com outro alguém que eu não via. Isso para citar um exemplo. E ele vai dizer assim, que assim é a vida. Ele compara a vida como sendo um grande mercado de ideias, em que cada um vai e escolhe as frutas que quer. O nosso estado de espírito, o nosso modo de ser, é um resultado de como nós nos procedemos ou procedemos nesse mercado da vida, nesse mercado gratuito das ideias, diz ele. Tem gente que vai e pega a maçã, tem gente que vai e pega a uva, tem gente que vai e pega o limão bem azedo, né? São escolhas do mercado gratuito das ideias, que está ao alcance aberto a todos nós. Então, Leon Denis vai falar disso também, mas em determinado momento aqui ele frisa: se meditarmos em assuntos elevados, na sabedoria, no dever, no sacrifício, nosso ser impregna-se pouco a pouco das qualidades de nosso pensamento. Por isso a importância do estudo, por isso a importância do cultivo do belo, da busca constante do bem. Aliás, mais tarde, o próprio apóstolo Paulo voltaria até nós na codificação espírita, dizendo-nos, lá na questão 1009 do Livro dos Espíritos, o objetivo da criação, meus filhos, o culto harmonioso do belo e do bem. Quem cultua o belo e o bem vai se tornando o quê? Belo e bom. Belo no sentido moral e espiritual e um refletor do bem que ele cultua, que ele cultiva. Nós não nos tornamos o que adoramos? Nós não refletimos aquilo em torno do que a nossa mente gravita? Pois bem, quem cultua o belo e o bem, torna-se belo e bom. Essa é a definição paulina do objetivo da criação, que está modelado, expresso em Cristo. Então, voltando aqui, ele diz, se meditarmos em assuntos elevados, na sabedoria, a gente vai se impregnando disso. É por isso que a prece improvisada, ardente, o impulso da alma para as potências infinitas tem tanta virtude. O estudo, a prece, a contemplação da natureza. Leon Denis vai ser um mestre da contemplação para nós no Espiritismo. Lendo um livro como O Grande Enigma, por exemplo, a gente termina aquela obra também curtinha, que é uma espécie de pensamento e vida, só que voltado para a natureza, a gente termina a obra encantados, fascinados, porque quanto mais nos voltamos para a grandeza da vida, mais essa grandeza se reflete em nós, redimensionando o nosso próprio ser, que vai se libertando das ilusões do orgulho, da presunção que conservamos tantas vezes. A contemplação da grandiosidade divina nos faz mais humildes, nos faz também um pouquinho mais divinos, pela beleza divina que nós contemplamos. Nesse diálogo solene do ser com a sua causa, o influxo do alto invade-nos e desperta sentidos novos. A compreensão, a consciência da vida aumenta e sentimos, melhor do que se pode exprimir, a gravidade e a grandeza da mais humilde das existências. A oração, a comunhão pelo pensamento com o universo espiritual e divino é o esforço da alma para a beleza e para a verdade eternas. É a entrada por um instante nas esferas da vida real e superior, aquela que não tem termo. Olha que bonito, poético, como sempre Leon Denis é. Se, ao contrário, nosso pensamento é inspirado por maus desejos, pela paixão, pelo ciúme, pelo ódio, as imagens que cria sucedem-se, acumulam-se em nosso corpo fluídico e o entenebrecem. Psicosfera espiritual que produzimos, que criamos, que atraímos, a depender daquilo que mais buscamos, daquilo que mais nos nutrimos. O próprio Emmanuel, no prefácio, se não me engano, do livro Vinha de Luz, ele vai nos dizer assim, por exemplo, a abelha busca o pólen da flor, o beija-flor, o néctar. Por outro lado, o abutre busca o cadáver.
ele usa esses exemplos da natureza para nos dizer que nós seremos definidos por aquilo que mais buscamos. O ser humano nutre-se de emoções. Aquele que vive à cata só de emoções perniciosas, que só quer falar ou de maledicência, ou de fofoca, só está à busca de prazer desequilibrado, né, de prestígio, de reconhecimento a todo preço, isso vai definir a natureza do seu ser. Por outro lado, aquele que busca o que eleva, o que liberta, o que torna o ser mais leve, mais livre, aquele que anseia pela verdade, pelos nobres ideais, é isso que ele vai se tornando. Por isso ele continua: assim, podemos à vontade fazer em nós a luz ou a sombra. É o que afirmam tantas e tantas comunicações de além-túmulo, né? O Espiritismo. Somos o que pensamos, com a condição de pensarmos com força, vontade e persistência. Mas, quase sempre, nossos pensamentos passam constantemente de um a outro assunto. Pensamos raras vezes por nós mesmos. Refletimos os 1000 pensamentos incoerentes do meio em que vivemos. Poucos homens sabem viver do próprio pensamento, beber nas fontes profundas, nesse grande reservatório de inspiração que cada um traz consigo, mas que a maior parte ignora. Esse o caminho que nos está proposto, tendo por auxiliares tanto o Evangelho quanto o Espiritismo, tendo já recebido não só a mente do Cristo, mas também o seu coração. Um caminho imenso se nos descortina, muito desafiador, mas felizes têm sido no tempo aqueles que das sementes vivas recebidas da mente de Jesus, aqueles que associando o seu sentimento ao sentimento do Divino Mestre, têm feito a sua transformação. Por onde passaram e onde atuaram, foram mensagens vivas, reflexos do Mestre a quem seguiram, dos ideais os quais cultivaram e em torno dos quais centralizaram o seu pensamento e o seu viver. Que possamos buscar esses caminhos começando pela base, lembrando com Jesus e com o Evangelho que somos chamados a lavar os pés, começando por aí, os nossos e também os dos semelhantes, para que então toda a estrutura do nosso ser se faça em novas bases, mais seguras, inamovíveis, indestrutíveis para o porvir, de luzes e de bênçãos que nos espera além, no porvir, no grande futuro, a todos reservado. Porque certamente são incomensuráveis e indescritíveis as belezas e grandezas que Deus a todos nos reserva. Mas até para podermos contemplá-las e senti-las, é preciso expandir em muito nosso sentimento e a nossa própria mente, a fim de que consigamos conter a magnificência da criação de Deus. Recordo-me, para encerrarmos, de uma historinha atribuída a Santo Agostinho. Conta-se que certa feita ele caminhava às margens ali de onde morava, Hipona, né, na costa da África, pensando sobre o mistério divino, a grandeza de Deus. Ele tentava a todo custo compreender o que era Deus, o que era sua criação, né? Se esfalfava, se esforçava e a sua mente parecia não conseguir conter tudo aquilo. E então que caminhando ele viu uma criancinha mais à frente que fazia um movimento repetitivo. Ela ia até ao mar, parecia pegar algo com as mãos e trazia até um ponto na praia. Quando ele se aproxima, ele percebe que a criancinha ia até ao mar, pegava com uma concha em suas mãos um pouco da água e trazia até um buraquinho feito por ela no mar. Ele se aproxima e pergunta: o que fazes? E ela diz: trago a água de lá para cá. E ele então, né? Mas você não vê que não será possível? Porque na verdade ela havia dito: eu quero colocar aquilo lá, apontando para o mar, neste buraquinho aqui. Mas você não vê que isso é impossível? E a criancinha então volta-se para ele e diz: também tu não vês que é impossível a tua mente conter a grandeza divina? E ele leva um susto com a resposta, né, daquela criancinha. Quando ele olha, não tinha mais criancinha, não tinha mais nada. Era uma maneira que a espiritualidade encontrou de dizer-lhe, e a todos nós também, de que é preciso expandamos o nosso coração e a nossa mente no transcurso do tempo, a fim de que possamos conter a grandeza que o amor e a misericórdia divina
reservou a todos nós. Que a gente possa entrar nesse processo, nessa caminhada e nessa jornada, e que o Cristo seja sempre a nossa luz, a nossa inspiração, a nossa força e também o nosso maior estímulo nessa jornada de ascensão. A todos, muita luz e muita paz. Que Jesus os abençoe sempre. Ficamos à disposição para alguma pergunta, alguma dúvida que porventura tenha surgido. Você falando assim, me recordo do prefácio do livro Paulo Estevão, porque Emmanuel usa exatamente essa palavra. Quando Saulo é chamado pelo Cristo às portas de Damasco, diz Emmanuel lá no prefácio, entre ele e o Cristo havia um abismo, que ele soube transpor com anos, com decênios de esforço, de disciplina, de dedicação. Então, o que nós vemos, o que nós já vamos conseguindo ver a partir das lentes que o Evangelho nos traz, é algo realmente muito vasto, muito amplo, muito belo. E é um horizonte que parece sempre escapar de nós, por mais que caminhemos. Mas aqui me recordo também de um outro sábio, um poeta, na verdade, que certa feita foi indagado a respeito disso, né? Lá, no caso, a respeito da utopia, mas que a gente pode trazer aqui para esse horizonte tão distante de nós. E alguém lhe perguntou, para que serve isso, né? A utopia, a gente vê aquilo tão distante, a gente caminha 10 passos, parece que o horizonte está 10 passos à frente. A gente caminha 5, o horizonte está mais 5 à frente. Para que serve, então, o horizonte ou a utopia? E a resposta foi justamente essa, para que a gente possa caminhar. Então a gente vê o Cristo lá tão amplo, tão vasto no que nos propõe, nos horizontes que nos abre, mas é justamente toda essa magnitude que nos preenche de ânimo, de inspiração e de estímulo para avançar. Porque é disso que a alma se move, é de sentido, é de propósito, é de horizonte. E quanto mais amplo e belo o horizonte, mais estímulo e combustível ela terá para avançar. Creio que Paulo soube traduzir isso que ele próprio sentiu, talvez no dia daquele chamado, quando escreve assim para nós: o amor do Cristo nos constrange. Até aproveitando essa abordagem, né, a gente poderia pensar assim também, como que o sentimento sendo a paleta, as tintas que nós temos, e o pensamento o pincel. Quanto mais tintas, mais cores tivermos, quanto mais luminoso, quanto mais colorido, digamos, seja o sentimento, mais desenvolvido, mais belas paisagens, realidades poderemos criar a partir do pincel do pensamento. E, de fato, nós estamos vivendo agora, pelo que a própria espiritualidade também nos diz, né? Os espíritos são mais diretos quando nos dizem, por exemplo, que são chegados os tempos. Nós estamos vivendo um momento, um limiar, diria, em que cada vez mais a convergência entre o que nos chega pela ciência espiritual, pela ciência espírita, como define Kardec no livro A Gênese, e o que nos chega pelas ciências materiais ou as ciências do mundo, vai encaminhando-se para uma convergência. Já dizia um sábio de outrora que tudo que sobe converge, e quanto mais a humanidade subir, galgar degraus de conhecimento e entendimento na criação, as coisas vão convergindo, vão se encontrando. Então a gente tem visto, por exemplo, no âmbito da psicologia, da psiquiatria, já muitos e muitos estudos demonstrando o impacto positivo do pensamento, ou até negativo do pensamento, nas questões de saúde, enfermidades e outros tantos aspectos, né? A importância realmente de um pensamento e também do sentimento associado, né? Um sentimento e um pensamento renovados, voltados para o que é bom, para o que é ético, o impacto que isso tem, por exemplo, na saúde. E assim, outras ciências, você mencionou a física e tudo mais, a gente vai perceber que cada vez mais os instrumentos, os experimentos, os fenômenos que vamos observando vão produzindo, gerando para nós correspondências com o que vemos no plano do espírito, ou no plano do pensamento, né? A própria questão da observação, hoje um dos grandes desafios da física, especialmente nesse domínio da quântica, é como analisar os fenômenos sem interferir neles. Esse está sendo o grande gap, está sendo o grande desafio, como observar e analisar o fenômeno sem modificar o fenômeno, porque eles estão percebendo que não está tendo jeito de medir sem, de alguma maneira, prejudicar ou influenciar no resultado, né? Então, os quânticos, os físicos estão lá tentando meios
de descobrir isso. E claro, né, a gente não sabe quando esse horizonte realmente vai se fundir integralmente, mas a gente vai percebendo que as analogias, as correspondências, os paralelos vão ficando cada vez mais próximos e a gente já começa a ver resultados mais práticos, né, efetivos já no âmbito aí da saúde e tudo mais, do impacto do pensamento. Outra coisa que a gente vai vendo já também, que é um dos grandes temas da atualidade, já a ciência realmente entendendo que mente e cérebro não são a mesma coisa, que mente é algo além, para além do cérebro, e que o Espiritismo já nos traz claramente que o cérebro é simples instrumentação da mente, né? Já temos muitos fenômenos que vêm sendo estudados e que vão mostrando isso. Olha, como é que a mente poderia ser produzida pelo cérebro? Se o cérebro estava lá em coma, teoricamente não funcionando, o indivíduo lembra do que estava acontecendo nesse momento que seu cérebro não estava funcionando, que são as experiências de quase morte, por exemplo, e outras similares. Então, a gente vai vendo que cada vez mais o materialismo vai ficando encurralado, né? Como o próprio Emmanuel, acho que é o Emmanuel ou o André Luiz que dizem que o materialismo vai acabar pela falta de matéria. Porque quanto mais a gente desce na matéria, a gente vê, cadê a matéria, né? Se a gente pegar o nosso corpo, por exemplo, e tirar todos os espaços vazios, vai ter um punhadinho de coisa aqui na palma da mão. Então a matéria que parecia tão sólida, tão palpável, tão à base de tudo, a gente vai chegando e fala, cadê a matéria, né? Então, é o que o Espiritismo, os Espíritos já nos haviam usado, as coisas vão convergindo, as coisas vão chegar nessa consonância. São rios que chegam no mesmo mar. E eu vou trazer aqui duas orientações do próprio Evangelho, né, para a gente tentar sintetizar aqui a resposta. E eu me lembro de uma parábola de Jesus que eu acho que ela diz respeito bem a isso. O que é esse trabalho que compete a cada um de nós, de análise e até de fechamento, de abertura para com as ideias que a gente vai recebendo. Jesus tem uma parábola chamada parábola da rede ou parábola da pesca, em que ele diz basicamente o seguinte, que o reino de Deus é como um homem que saiu, foi efetuar a sua pesca, né, lançou-se lá mar alto, lançou as suas redes para pescar, pescou todo gênero de peixes. Ele volta e na praia ele se assenta e então começa a separar. Os bons peixes ele guarda, os peixes deteriorados ele lança fora. E essa parábola de Jesus sempre me chamou a atenção pela similitude, quando a gente alcança o espírito da letra, com a orientação agostiniana no Livro dos Espíritos. Porque o que Jesus está descrevendo nessa parábola? Pensemos o reino de Deus como esse estado de equilíbrio e de harmonia interior que precisamos cultivar diariamente. No fundo, ele está descrevendo o que é o nosso modus operandi de cada dia, qual deveria ser. Todos os dias, nós nos levantamos, então o espírito que estava lá no mundo espiritual, em desdobramento, ele vai, busca o seu barquinho, que é o corpo, que nos permite fazer a jornada pelo mar da vida, onde nós vamos pescar peixes de todo tipo. Pelas redes dos sentidos, das convivências, das interações, nós estamos, no fundo, fazendo o quê? Toda vez que eu leio, converso, vejo alguma coisa, eu estou pescando peixes, ideias de todo tipo. Fim da pesca do dia, o que faz o pescador na parábola? Ele vem e volta para a praia. Diferente do mar, que é oscilação, que é agitação, praia é sinônimo de estabilidade. E só na praia estável é que ele começa a analisar o que foi a pesca. O que Santo Agostinho fala? À noite, buscando a estabilidade da oração, meditai no que fizestes ao longo do dia. Quais os peixes bons? Quais os peixes deteriorados? Então, Jesus já havia trazido a orientação de Agostinho lá atrás. Olha, e quais serão os critérios para analisar o que é um peixe bom, um peixe deteriorado? Está lá o Evangelho. Está lá o Cristo como referencial. Então, no fundo, Jesus já havia trazido essa orientação. Olha, não deixe acumular. Faça uma análise cotidiana, frequente, do tipo de pesca que você está efetuando a cada dia, a natureza dos peixes, das emoções e dos sentimentos que foram pescados nessa pesca de cada dia. Essa é a garantia ou é o recurso fundamental para a manutenção do reino de paz, que é o reino de Deus, que nós queremos manter. Então, só para ilustrar sinteticamente o que é essa ideia, a mesma orientação agostiniana. E uma outra fala de João na sua epístola, que é interessante, ele diz assim: se alguém vem ter convosco
e não traz esta doutrina, não o recebais, nem o saudeis. A gente fica pensando assim, como assim? Se o indivíduo vem bater na minha porta e não é cristão, não traz a doutrina do Cristo, não vou nem abrir a porta para ele, não vou nem saudá-lo, nem cumprimentá-lo. É isso que João está querendo dizer? Vamos trazer para o plano espiritual, para o plano de compreensão do Espírito. Cada interação com outro Espírito ao longo do meu dia, no fundo, é uma visita que esse outro alguém faz à minha casa mental. E na porta da minha casa mental, Jesus tem até uma outra parábola que fala daquele que vigia a porta da sua casa. E que quando ele fica invigilante, o outro vem e ele furta. Então a gente tem que analisar a que estamos abrindo a porta de nossa casa. Que é o não o recebais e não o saudeis. Não é para a gente ser duro com as pessoas, ásperos. Mas é o seguinte, se o coração vem trazendo a maledicência, eu não vou nem acolher essa maledicência, nem incentivá-la, que é o saudeis. Como é que eu vou responder? Com silêncio. Ou então eu mudo de assunto. Isso é não receber e não saudar. Eu não acolho para mim e também não incentivo aquilo no outro. Eu respondo com silêncio, com um sorriso, com uma mudança de assunto. Então é um tipo de análise que a gente precisa ter mais no dia a dia. O que o outro está trazendo na minha casa? Qual o tipo de visita? Se for das boas, aí eu abro a porta, vem para dentro, vem comigo. Mas se não for, não recebo, não saldo, não incentivo e dou algo em retorno. Tento mudar o rumo. Então são exercícios mesmo, é desafiador, ainda mais na enxurrada de informações que nós temos em nossos tempos, mas a gente tem essa disciplina, esse trabalho a fazer e temos o crivo, o referencial que é o Evangelho, do que vale acolher, do que não vale acolher. Se tem consonância com Cristo, vale a pena acolher. Se não tem, a gente vai deixando. Acho que é mais ou menos por aí também, para a gente não estender muito, né, por causa do tempo. Mas no fundo, a gente vai percebendo que sempre Deus buscou primeiro a criatura. A questão é que a criatura às vezes acede em convites mais sutis, ou às vezes ela só vai perceber os chamados ao despertamento de maneiras mais dolorosas. O próprio caso de Paulo, o Emmanuel põe assim, na passagem lá da queda nas portas de Damasco. Paulo havia ali compreendido que o Cristo o havia buscado por todos os meios e de todos os modos. Então qual foi o primeiro chamado para ele? Abigail, tornando-se cristão, o encontro com Estevão na casa do caminho, e ele foi relutando. Até então que o próprio ser vai caindo num estado de angústia interna, que já é um movimento interno dele de anseio pelo divino, porque o divino vai cercando, os convites vão chegando, a criatura geralmente vai resistindo até um ponto em que aquele anseio, aquela angústia é de tal modo grande que ele então abre-se a uma mudança. Então, a própria queda dele também já é, de certo modo, um movimento íntimo do ser que sente-se chamado pelo divino, mas que vinha relutando. A questão, acho que, é só a maneira do despertamento que varia. Alguns, por exemplo, né, não vou lembrar aqui um exato agora, mas um coração, por exemplo, numa determinada encarnação, um amigo chamou para participar de uma atividade espírita, conheceu o trabalho, depois ele aceitou, se tornou um grande trabalhador, por exemplo. Então, ele entrou por caminhos mais suaves, quando muitos vão aportar numa casa espírita, chegando ali premidos pela dor de uma perda, de uma enfermidade, de uma dificuldade, né? Eu acho que vão existindo os dois casos, mas de um modo geral, a gente vai chegando mesmo pela queda de nossas presunções, né, de nosso orgulho e tudo mais. Mas sempre Deus nos buscou antes, nos chamando de alguma maneira.